Já faz mais de um mês que o primeiro caso aqui no Brasil foi registrado da Covid-19. Foi um homem de 61 anos que apresentou sintomas depois de uma viagem que fez para a Lombardia, na Itália, um dos epicentros de casos no mundo aqui do coronavírus. Para falar um pouco mais para a gente sobre esse assunto, eu estou conversando aqui com o infectologista Fabrício Maicino, é isso? Doutor Fabrício, muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria saber primeiro, doutor Fabrício, qual a avaliação que a gente faz desse pouco mais de um mês aí do vírus ele circulando aqui no país? Certo. Bom, então, bom dia a todos. Obrigado, Emanuel, pelo convite, né? E a oportunidade da gente dar alguns esclarecimentos. Então, como você estava mencionando, de fato, nós estamos completando aí o primeiro mês do primeiro caso aqui no Brasil e estamos testemunhando a rapidez, a velocidade do crescimento da epidemia entre nós. Né? Nós podemos ver que os vários países são exemplos para os países subsequentes, né? Se pensarmos numa forma analógica, é como se os países fossem pessoas, não é? Então, a doença começa em um país, se espalha para o segundo e assim por diante, e vamos vendo as curvas epidêmicas, né? Essas curvas epidêmicas, elas têm um formato geral, né? Acho que hoje está ficando até um pouco mais popularizada essa ideia, né, da distribuição, formato de sino, e que gerou algumas discussões que a gente pode falar também durante a entrevista, né? Mas o que a gente vê, de fato, é o crescimento importante dos casos e, obviamente, começam a surgir os óbitos também. Certo. E agora a gente ouviu muito esse termo, né, da questão do isolamento vertical. É um termo que a gente vem escutando algumas semanas. O que significa isso para as pessoas mais leigas e também todo mundo entender? O que é o isolamento vertical? A medicina tem alguma literatura com relação a esse termo e qual é a eficácia dele? E ele seria eficaz nesse momento, doutor Fabrício? Certo. Excelente esse questionamento, né? De fato, isso é uma abordagem possível, existe esse mecanismo, essa compreensão. No entanto, a maioria das autoridades em saúde pública tem considerado que isso não é adequado para a epidemia atual. Nós estamos diante de um germe que nós não conhecíamos especificamente, não é? Já conhecíamos a família dos coronavírus desde 1965, como causadores de doença leve, semelhante a resfriado. Mas tivemos uma primeira epidemia muito importante em 2002, na província de Guangdong, na China, né? Depois, no Oriente Médio, em 2012, um outro tipo de coronavírus. Aí ele foi chamado de SARS de 2002, né, porque causa uma doença respiratória grave, e agora esse de 2019, passando para 2020. Então, o que significa esse isolamento? Como a transmissão do vírus é muito fácil pelas gotículas respiratórias, que vêm pela tosse, espirro e a fala, é importante o isolamento entre as pessoas, mas também nos ambientes comuns da vida pública, não é? Então, a ideia do isolamento social, portanto, é uma medida de proteção coletiva muito importante. O chamado isolamento vertical seria a indicação do isolamento para grupos de pacientes sob maior risco de complicações ou de doença mais grave. De fato, existem esses grupos, né, foram reconhecidos pelos estudos já chineses e de outros países, como sendo o grupo dos idosos, hipertensos, diabéticos, cardiopatas, doentes imunossuprimidos, surpreendentemente não tanto quanto esses outros. Então, esses são grupos de risco, é verdade, não é? No entanto, o isolamento dessas pessoas num país como as nossas características, né, em que muitas pessoas habitam um só cômodo, né, o nível de pobreza é muito alto, como é que a gente pode garantir que o jovem que sai para trabalhar volte para casa e vai ficar sem contato com essas pessoas de maior risco de doença grave, né? Então, por essa razão, as maiores autoridades do mundo não estão recomendando. Certo. Agora a gente tem também, a gente ouviu muito falar nesses últimos dias, a questão da cloroquina, não é isso? A gente vem aí, o Ministério da Saúde fez algumas ações para poder facilitar a compra desses remédios. O presidente dos Estados Unidos fala também sobre a eficácia dele, mas a federação lá que equivale à nossa Anvisa também não garantiu muita coisa. O que a gente sabe desse remédio, doutor Fabrício, e o que a gente sabe sobre ele, e ele funciona mesmo? Já dá para dar alguma evidência desse tipo de eficácia? Certo. Então, se me permita fazer só um pequeno parêntese, essa é uma medicação, a cloroquina e a hidroxicloroquina são medicações conhecidas já há um bom tempo como antimaláricos, né, medicações para malária.
Certo. Depois, por serem identificadas as características anti-inflamatórias delas, elas foram usadas também para pacientes reumatológicos, como, por Sim. exemplo, tendo lúpus. E, Uhum. assim, só para a gente entender o fenômeno social que ocorre, essas informações, especialmente após o pronunciamento do presidente Trump, o que aconteceu é que muitas pessoas foram, esgotaram as reservas da medicação nas farmácias, levando a risco de que as pessoas que precisam para essas doenças crônicas não tenham disponibilidade, né? Os Sim. estudos dessa medicação foram feitos para casos graves de COVID e parece que em alguns casos, de fato, houve uma resposta. Mas são estudos Uhum. muito pequenos e estudos de desenho epidemiológico ainda muito precário, do ponto de vista do Uhum. nível de evidência. Então, Uhum. infelizmente, assim, eles são usados porque nós não temos muita coisa para usar mesmo, Uhum. mas não há um nível de evidência muito significativo para o seu uso disseminado ou como uma forma de conter essa epidemia de forma significativa, né? Então, as medidas mais importantes são, de fato, a de prevenção. Nós não temos vacina ainda, não temos Certo. medicação altamente eficaz, que são duas Uhum. formas, de fato, de interferir na curva epidêmica, mas Uhum. nós temos as medidas de isolamento, que é atualmente considerada a principal forma. Você falou que a gente ainda não tem a vacina, não tem o medicamento, né? Qual é o caminho, né, que as entidades responsáveis por aprovar essas medicações têm que fazer? Assim, o que tem que provar e durante quanto tempo para que o medicamento realmente seja eficaz no tratamento de uma doença como essa? Certo. No caso da hidroxicloroquina, na verdade, por ser uma medicação já usada, ela não requer tantos protocolos para liberação. E por Uhum. isso ela tem sido usada, porque em situações de grande emergência, nós vivemos de fato uma emergência em saúde pública mundial, como Uhum. definido pela OMS em janeiro, então ela vai ser usada porque tem alguma evidência, embora fraca, mas vai ser usada Uhum. porque não temos outras, não é? Uhum. Medicações novas que de fato não foram testadas são mais problemáticas porque elas têm que passar por uma série de etapas, né? Uhum. Essas etapas envolvem muitas vezes experimentação em animais, experimentação em pequenos grupos humanos de voluntários, a Sim. observação de efeitos colaterais que sejam relevantes e de risco à saúde da pessoa, e Uhum. após passar por essas etapas é que ela recebe uma aprovação. São os cuidados de segurança da medicação em primeiro lugar, né? Então, por essa Entendi. razão, é mais fácil usar o que já existe, não é? Então, assim foi feito com a cloroquina, assim foi feito com a azitromicina, e essas medicações testadas e, de fato, usadas em ambiente hospitalar. Mas Uhum. não há nenhum indício de que essas medicações previnam a doença pulmonar pelo Covid, né? Entendi. O que a gente leva também a gente a entender que, é, por exemplo, os casos de pessoas que foram curadas em São Paulo, que surgiu, mas foi combinado com outras medicações e também o próprio médico que tratou disse também que é um grupo muito pequeno, não dá como para avaliar uma esperança, digamos assim, não é isso? Isso, porque o que ocorre também, Emanuel, é que após o paciente ficar muito grave e ficar sob o que a gente chama de ventilação mecânica, né, que é aquele tubo que fornece Sim. oxigênio e é Uhum. ligado a um aparelho, há muito risco de infecções bacterianas sobrepostas àquela infecção viral pelo SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, né? É o Entendi. nome dele, né? Então, essas infecções bacterianas que vêm secundariamente pela condição da intubação, muitas vezes é que são a causa do óbito e não o próprio vírus. Existe uma inflamação Entendi. prévia, vem a infecção por cima, e aí o paciente fica ainda mais grave. Como são feitas medicações antibióticas para essas bactérias, Sim, eventualmente ele melhora dessas infecções e acaba podendo ficar bom. O restante o entendi. próprio organismo pode fazer. Ok, doutor Fabrício, e agora, falando como é que você avalia a progressão dos casos aqui no Ceará, né? A gente tem alguns estudos que já comprovam que a questão do isolamento vem ajudando a conter esses números, né? Como é que Isso. você avalia? É isso mesmo? Se a gente não tivesse adotado essas medidas, esses números estariam sendo bem maiores, por exemplo? Sim, nós acreditamos que sim, né? Nós temos boletins epidemiológicos bastante frequentes, né, pela SESA, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, e o que nós vimos no mais recente, né, num dos gráficos apresentados, não tenho como mostrar agora, havia aquela curva mesmo de ascensão, de crescimento do número de casos, mas havia uma curva abaixo mostrando uma redução dos casos novos. Sim, Isso, portanto, é sugestivo de que as medidas de proteção coletiva do isolamento estão fazendo algum efeito. Mas isso ainda é também muito pequeno, considerando o espaço de tempo, né?
Aquela curva no formato de sino, é porque eu acho que não tem como eu mostrar aqui, né, na filmagem, mas essa curva nós estamos provavelmente no início dela aqui no Brasil, porque Entendi. aquele formato é o formato de toda a epidemia. Nós não passamos ainda por essa etapa toda da epidemia, né? Por isso que se tem falado tanto em achatar a curva, né? Que Sim, significa exatamente reduzir a velocidade de crescimento dos casos, que suplanta o sistema de saúde de qualquer país, inclusive países de alta renda, como a gente está vendo, né? como a gente está vendo, exato. Portanto, seria interessante diminuir o número de casos novos na velocidade de ocorrência dos mesmos para que o sistema de saúde dê conta. Então, esse é o Ok. objetivo principal. Você falou agora, né, dessa questão de que a gente está ainda no começo dessa curva, né? O que a gente Isso. pode esperar das próximas semanas? Qual é a avaliação que você faz, não só para o Ceará, mas para o Brasil, diante desse quadro? Pronto. Então, as estimativas acabam versando em torno de um crescimento muito significativo do número de casos. Por quê? Essas medidas de contenção, de proteção coletiva, ainda são informadas de uma forma muito desigual. Não há um entendimento, digamos, homogêneo da importância desse isolamento. Então, até mesmo pelos posicionamentos das entidades governamentais, o Sim. Ministério da Saúde reforçando, mas a Presidência da República também questionando. Então, tudo isso obviamente, na cabeça da população, pode gerar dúvidas, né? Então, esses mecanismos impedem um controle mais adequado e a tendência é que haja um crescimento ainda bem significativo. Algumas estimativas falam de milhões de casos, então a gente precisa ficar, de fato, atento e reforçar bastante essas medidas, porque, embora a letalidade não seja alta, ela realmente é uma letalidade baixa, às vezes de 2% ou menos, em vários estudos a gente ainda não pode afirmar, porque temos que estudar mais a ocorrência da epidemia no mundo, mas parece não ter uma letalidade alta. Porém, se você tem um número de casos muito grande, essa letalidade vai aparecer mais, incluindo jovens, como a gente já Sim. tem visto. Ok. Só para a gente encerrar, uma última pergunta. Assim, da mesma forma, você falou também que a gente está vendo agora uma mudança na questão dos sintomas, não é isso? Já existe, assim, não é só a questão da febre, da falta de ar, existem outros sintomas aparecendo. O que a gente tem observado nessa mudança, doutor Fabrício? Isso, muito bem. Então, nós temos aí vários protocolos que sugerem considerar risco de COVID pacientes que tenham sintomas semelhantes à gripe, não é? No entanto, muitas vezes o resfriado comum com sintomas respiratórios altos, como coriza, a inflamação dos olhos, né, a irritação da garganta, agora outros novos têm aparecido, como a perda do olfato, a perda do paladar e até lesões de pele que podem simular aquelas lesões da dengue. Então, isso é muito importante porque nós já temos uma endemia muito importante de dengue, ela pode Sim. se apresentar com febre e lesões de pele, e, portanto, na casuística pode haver confusão entre os dois casos, né? Nós não temos, infelizmente, uma capacidade de testagem muito significativa. Só voltando um pouco à sua questão sobre o estado do Ceará, houve um crescimento importante aqui, tanto que nós acabamos ficando em terceiro lugar, né, no número de casos no Brasil, o que Sim. surpreende porque tem outros estados mais populosos, mas se fala da testagem maior também por aqui. Essa testagem, de qualquer forma, ela não pode ser universal, não há como dar conta disso. Então, nós não temos como ir muito nessa direção, mas é importante, pelo menos para os casos mais sérios, para a gente fazer uma contenção mais significativa, né? Da mesma forma que a economia, por exemplo, ela precisa rever todos os seus conceitos diante dessa situação, a medicina também está fazendo a mesma coisa, doutor Fabrício? Porque é uma Sim, situação nova, uma situação que a gente ainda nem esperava, nem previa viver alguma coisa nesse sentido? isso. Com certeza nós estamos aprendendo, nós infectologistas estamos aprendendo diariamente todas as especialidades. Foi bom você ter colocado isso, porque me lembrou também de outra questão, que tem sido falado muito sobre medicações que talvez piorem a doença pelo Covid, né? Tem se Olha só. falado de anti-inflamatórios, corticoides, antipertensivos, antidiabéticos, né? E essas hipóteses surgiram porque o portãozinho de entrada do vírus na célula é uma substância que é o lugar de ação de muitos remédios antipertensivos e também para diabetes. Então, se levantou essa hipótese de que eles piorariam a expressão desse portãozinho e aumentasse a entrada do vírus. Mas várias sociedades já desfizeram essa informação e mostraram que não há evidência
significativa para suportá-la. Portanto, os pacientes devem manter as suas medicações, não devem evitá-las. Com uma questão relativa ao ibuprofeno, de fato, Certo. isso aí houve uma coisa mais relevante, né? E nós estamos atentos a saber o que os anti-inflamatórios em geral, que papel eles terão. Nós realmente não temos uma certeza absoluta sobre isso, não é? Porque eventualmente a inflamação pode se agravar na segunda semana da doença, tem uma primeira semana mais leve, e o papel da inflamação na segunda semana pode ser importante. Então nós vamos ter que ver também o papel desses medicamentos. Ok, então, doutor Fabrício, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos, por ter tirado algumas dúvidas aqui das pessoas aqui que acompanham as redes sociais aqui da TVC. Muito obrigado.